Então, vamos olhar agora que a gente já fez a revisãozinha de ideia de função crescente e dos resultados que a gente viu em sala, vamos olhar aqui para esse exemplo. O exercício do Guidoriza 9.2. Ele pede para você fazer um estudo do crescimento e do decrescimento das funções. Você achar os intervalos onde elas são crescentes e onde elas são decrescentes. E fazer um esboço do gráfico. No momento, assim, eu acho que talvez seja melhor, pelo menos para o primeiro momento, eu vou ignorar a ideia lá da concavidade. Vamos deixar isso para... Depois que ficar claro, pelo menos a ideia da derivada primeira. Aí a gente já introduz a derivada segunda de novo. Mas então, por um momento, finge que isso aqui não está aqui. Vamos olhar só para a derivada. Então, beleza. Que função é essa? Quadrática. Uma função quadrática. Função quadrática é uma função boa para a gente, porque é uma função que a gente sabe fazer o gráfico. Ou pelo menos é uma coisa que pelo menos todo mundo talvez tenha visto mal na escola, mas viu em algum momento. Então, eu meio que passo do pressuposto que todo mundo sabe fazer essas funções daqui, embora eu saiba que isso não seja verdade. Mas tudo bem. Que eu já dei aula, eu já tive umas experiências que eu tive que ficar... que isso talvez não seja tão simples assim, mas... Bom, vocês estão em cálculo 1, então não tem muito jeito. Mas vamos lá. Como é que eu faço o gráfico dessa função daqui? A gente sabe que é uma parábola e ela é aberta para cima. Eu sei Eles são disso. Eu sei que ela é aberta para cima por causa do sinal do coeficiente que está junto do x ao quadrado. Como ele é positivo, Essa informação a gente consegue. como ele é positivo, a parábola é aberta para cima. Bom, o que mais que eu preciso para fazer um esboço? Eu não quero fazer um negócio bonitinho com os vértices, não. Eu só quero fazer uma ideia geral. Das raízes dela. Quais são as raízes dessa daqui? 2 e 0. Essa daqui é uma que é fácil, né? Porque posso botar em evidência os x, sobra só 3x menos 6. Então, uma das raízes é o 0 e a outra das raízes, como você falou, é o 2. Então vamos lá. Vai fazer um esboço bem simples. O gráfico da função. O gráfico da função é esse daqui. Aí vem. O que eu posso afirmar sobre o sinal dessa função, da derivada? Que de menos infinito a 0 é crescente. Não, calma. Eu não perguntei do crescimento ainda. Eu falei do sinal da derivada. Assim, você está certo. Mas de menos infinito até 0, o que acontece com o sinal da função, da derivada? É positivo. Entre esses dois. Negativo. E depois? Volta a ser positivo. Aí olha só. Lembra daqueles resultados que eu comentei lá no vídeo passado? Eu sei, tá, que se a derivada da função é positiva, o que eu posso afirmar sobre o crescimento ou decrescimento dela? Se a derivada é positiva, ela é crescente. Ela é crescente próxima daquele ponto. Próximo do ponto, isso. Só que o que acontece? A derivada dessa função é sempre positiva em qualquer ponto de menos infinito até 0. Independente do ponto que eu pegar. Ou seja, ela vai ter que ser crescente próxima de qualquer ponto que está aqui. Então eu posso, sem medo de estar errado, afirmar que a função até o 0 ela é sempre crescente. Certo? Certo. Bom, aí quando ela chega no 0 acontece uma coisa. De 0 até 2. Ela é decrescente. 0 até 2 ela passa... É o mesmo argumento, o mesmo resultado, só que com o sinal trocado. Então, de 0 até 2, a função é necessariamente decrescente. E de 2 em diante? Volta a ser crescente. Volta a ser crescente. Bom, aí vamos aproveitar e fazer a revisão de agora outro ponto. No ponto 0 e no ponto 2. O que acontece com a função desses pontos?
Eles são uma derivada? Você tá falando? No ponto 0 e no ponto 2, o que acontece com a função? Ela é igual a zero. Ela cruza o x. Não. Com a função original, não com a derivada. O fato da derivada dar zero nesses pontos significa o que para a função? Significa que zera a função original, esses pontos. Não? Não zera a função. Não. Isso é máximo e mínimo? É a ideia do máximo e mínimo que eu tô falando. É a ideia do máximo e do mínimo. Que, assim... Tá bom. A ideia é... Assim, a derivada da função ser positiva significa que ela é crescente próxima daquele ponto. A derivada da função ser negativa significa que ela decresce próxima daquele ponto. E se a derivada é zero, o que eu posso afirmar? Não entendi. Se a derivada é zero, você pode afirmar? O que eu posso afirmar se a derivada é zero? Que ela não cresce e nem decresce. É contínua? Eu não posso afirmar nada. Eu não entendi. Se a derivada deu zero, eu não posso dizer se a função é crescente ou decrescente. O teste do crescimento é inconclusivo. Pelo menos só com a derivada primeira. Se a derivada deu zero, eu não tenho muito o que afirmar. Certo? Sim. Os pontos que a derivada dá zero ou não existe, eles são chamados de quê? Pontos estacionários ou de extremos? Não, a gente tem um nome. Esses são os pontos críticos, isso. Os pontos críticos da função. E a gente viu em sala um resultado sobre pontos críticos. Qual foi? Se f de x é igual a zero, não era? Ou ele não existe? Não. Essa é a definição do ponto crítico. Mas se um ponto é um ponto crítico, o que dá para concluir sobre ele? Ou ele é o máximo ou o mínimo. Ou um ponto de inflexão. É isso. De novo, também não é muito conclusivo, né? Mas dá pra entender quando você mostrou aquela... Eu acho que foi no exemplo anterior, sobre a x ao cubo. Quando ela é igual a zero, você percebe que existe uma mudança no comportamento da concavidade. Da concavidade. Mas não no crescimento. O que acontece assim, como é que você lembra então? Assim, o negócio do ponto crítico é o seguinte. Se a função tem um máximo ou mínimo local naquele ponto, ou seja, aquele ali é o maior valor que ela assume, então a derivada tem que ser igual a zero. Tá? Se esse é o maior valor que ele assume, a derivada precisa ser zero. Porque se a derivada fosse maior do que zero, ele seria crescente. Então não seria mais o maior valor. E se a derivada fosse menor do que zero, a função ia ser decrescente. Do mesmo modo, ia ter valores maiores para cá. Então, por necessidade, nos máximos e nos mínimos, a derivada tem que ser igual a zero. Só para entender, professor, você diz que a derivada tem que ser igual a zero, mas avaliando o comportamento na função original, certo? Isso. Tá, não na derivada, mas sim na original. Só para tirar uma dúvida mesmo. Assim, a gente está estudando derivada para saber o crescimento, decrescimento em máximos e mínimos. Se a derivada deu zero, então é um ponto máximo ou mínimo em potencial. Eu vou ter que verificar. Eu ainda não sei se vai ser um máximo ou mínimo, eu vou ter que pensar um pouco. Mas esses pontos aí, esses pontos críticos, eles são os únicos pontos possíveis de máximo e mínimo. Mas quando a derivada é zero, é eu substituir zero no valor da derivada, ou derivar e o resultado dela é zero? Você deriva naquele ponto, por exemplo, olha só, ponto 2, tá, é um desses pontos.
Então, se eu derivar a função e colocar ali o 2, eu vou chegar aqui, f' de 2 é igual a 0. Então, 2 é ponto crítico. Tá, então eu derivo a função original e aí eu vou ter uma derivada dessa função original. Isso. Aí eu vejo onde essa derivada é 0. Isso. É isso? Então. E aí, quando você viu os pontos onde ela dá 0, esses são os potenciais pontos críticos. Então. Mas e como que eu sei que ele é um... Claro. Assim, também tem um detalhe que a derivada pode não existir. Então, só para deixar claro, tipo a função módulo de x, a função módulo de x, ela tem um ponto crítico no 0, onde a derivada não existe. Só que ele também é um ponto de máximo, só que aqui nem tem derivada, então não dá pra gente afirmar. Mas então, o que é importante de saber? Por que é importante saber? Só para revisar mais uma última vez. Se a derivada deu 0 naquele ponto, tipo, num ponto C, a derivada de C é igual a 0. Então, esse ponto ou não existe. Ou a derivada de C deu 0, ou a derivada de C não está definida. Porque deu 1 sobre C, 1 sobre 0, sei lá. A gente vai ver exemplos disso também. Mas, nesses pontos, são os pontos onde a função pode ter um valor máximo ou um valor mínimo. Por isso que eles são importantes. Eles também são importantes lá para os últimos exercícios da lista, que são os problemas de máximo e mínimo. A gente tem que encontrar esses pontos para poder saber onde que a função atinge o seu maior valor ou o seu menor valor. Certo? Mas beleza, vamos... Assim, eu vou mostrar na conta, quando a gente for terminar o exemplo. Mas, então, aqui, nesse exercício, que ele pediu para ver os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente viu que função crescente, função decrescente, função crescente. Essa parte aí está clara, né? Está claro. E a gente viu que a derivada deu 0 no 0 e deu 0 no 2. Então, esses pontos aí são pontos críticos. Certo? Eles são candidatos a pontos críticos não. ou inflexão? Não, nesse caso, eles são pontos críticos. Eles são pontos críticos. E os pontos críticos são candidatos a máximos ou mínimos. Eu não posso afirmar que eles são máximos ou mínimos só por isso. Mas eles são os únicos pontos que podem ser máximos ou mínimos. Isso é um requerimento. Ele precisa ser um ponto crítico primeiro para poder se qualificar como um ponto de máximo ou mínimo. Não é a melhor maneira de expressar essa ideia, mas acho que talvez fique mais claro assim. Entendeu? Posso afirmar que eles são pontos críticos, então. Isso. Ou seja, eles são da função inteira, de toda a reta. Esses são os únicos pontos que podem ser pontos de máximo ou mínimo. Qualquer outro ponto, a função ou vai estar crescendo ou vai estar decrescendo. Ela nunca vai parar e mudar o comportamento dela. Mas aí vamos juntar essas ideias agora e fazer tipo um esboço da função. E, como eu falei, no momento vamos deixar a derivada segunda para um momento próximo. Vamos apagar isso aqui. Depois a gente se preocupa com isso. Então esse exercício 9.2 é só para achar o crescimento e decrescimento, não é para fazer o gráfico inteiro, não, ele pede para esboçar o gráfico também. Mas não o gráfico completo com não, primeiro, não, segundo não o derivado. gráfico bonitinho, é só eu vou mostrar. A gente vai fazer um gráfico meio tosco. Nós estava fazendo errado, hein, Bruno? Não. Você pode fazer mais se você errado. quiser. É que ele não pede tanto. É que No capítulo isso, então você faz. No 9.5 você faz tudo. O que faz tudo, né? Antes disso ele fala que não precisa. A gente não... que não é necessário, né? É que no capítulo do livro, professor, ele dá todas essas informações, só que na questão ele não pede, mas ele dá todas as informações anterior ao 9.2. Porque ele vai meio pedindo aos poucos.
Então, vamos primeiro fazer só levando em consideração a derivada primeira, até essa aí ficar clara. Aí depois que ficar clara, a gente começa a pensar na derivada segunda e na relação que ela tem. Então vamos lá. Beleza. Fazer um esboço então. Primeira coisa, na hora de fazer um esboço de um gráfico, você tem que saber de onde ela veio, para onde ela vai. Como assim, de onde ela veio e para onde ela vai? Qual é o comportamento dela quando o x vai para cá? E qual é o comportamento dela quando o x vai para cá? Quando o x vai para o que seria o limite no menos infinito e o limite no infinito. Esse é o ponto de partida. Para poder começar a esboçar o gráfico, eu não posso não saber disso. Então, vamos lá. Essa função original, a nossa função original é essa daqui. Quem é o limite dela? Quando o x tende a infinito, positivo. É infinito. Porque... Por quê? Eu não entendi. Porque vai dar infinito mais 1. Infinito vezes 1. Infinito ao cubo vezes 1 no resultado do limite. Como é que eu faço para calcular um limite desse tipo aqui? Você isola o maior termo. E aí você, isolando o maior termo, você passa ele isso. Aí eu sei que esse cara vai para infinito. Isso eu posso afirmar sem medo de errar. Aí esse aqui vai para 0. Para 0, esse vai para 0. Sobra só esse aqui. Sinal positivo não vai mudar o sinal desse aqui. Então esse limite é infinito. Então eu sei que a função vai para cá. Ela vai subir. Não sei para onde, mas ela vai embora. E o limite dela é o limite dela quando o x tende a menos infinito. É menos infinito. Mesma conta. Essa aqui não precisa fazer duas contas separadas. Então aqui é positivo, não vai influenciar o sinal, então eu posso falar que esse limite daqui, da f de x, é igual a menos infinito. Ou seja, ela está descendo bem lá para lá. Então ela vai, de alguma maneira, vai vir para cá, vai fazer algumas coisas e depois vai embora. Agora vem a parte de saber que coisas são essas. Bom, assim, a gente está fazendo um esboço do gráfico meio... é um primeiro esboço. Eu não estou usando todas as ferramentas que eu poderia usar. Então a gente só vai fazer um esboço do gráfico levando em consideração o crescimento e os pontos críticos. Eu não vou me preocupar, por exemplo, onde estão os zeros da função, como é que é a concavidade da função. Isso é no momento futuro, quando eu já tiver clara essa ideia do crescimento, pelo menos. Aí depois vocês vão voltar para cá e vão tentar, depois que tiver clara a ideia, vocês melhoram o gráfico daqui como exercício. Então vamos lá. Quais são os pontos que tem que ser marcados aqui? O 0 e o 2. Que são os pontos críticos da função. Quanto que a função vale no 0 e quanto que a função vale no 2? A função original? No 0 vale 1. No ponto 0 ela vale 1. Beleza. E no 2 ela vale quanto? Uma hora boa pra me pegar um... Deixa eu ver, vai valer 8 menos... 8 menos 12 mais 1. 8 menos 12 menos 12 mais 9. 3. Menos 3. Certo? Então a função vale menos 3 aqui. De novo, isso é um esboço, então eu não estou nem me preocupando com a questão da escala aqui. Porque obviamente a escala aqui está ruim pra caramba. Quando a gente for fazer os exemplos finais, a gente muda para o GeoGebra. Que a gente consegue fazer uns exemplos um pouquinho mais precisos. Mas beleza, então vamos esboçar a função com o que a gente sabe até agora. E aí? A função vem do menos infinito? A função vem do menos infinito. Eu não sei se ela é côncava para cima ou côncava para baixo, não importa muito, eu não tenho como afirmar. Eu vou fazer assim que ela... Eu vou fazer que ela é assim. Eu sei que ela é crescente até chegar no 0, então ela vai aumentando, aumentando, chega aqui. Parou. E agora? O 0
ela vai decrescer até o 2, né? Ela vai decrescendo até chegar no 2. Volta a crescer novamente depois que o 2. Depois ela volta a crescer e vai pro mais infinito. Ela vai embora. Mais infinito não é um ponto, então eu só posso dizer que ela vai embora. É isso. Aí vem a pergunta para vocês. O 0 e 2. Fazer esse esboço do gráfico, estudar esse crescimento, me diz que o 0 e 2 são o quê? O 0 vai ser o máximo local. O 0 é um máximo. Por que ele é um máximo? Porque ele chegou aqui crescendo, parou ali, ele teve que decrescer. Então, próximo desse valor, não tem ninguém que seja maior do que... era 1, né? Não tem ninguém que seja maior do que 1 aqui. Então, 1 é o máximo local da função no ponto 0. Certo? Certo. A mesma coisa aqui. Isso aqui tá meio esquisito porque eu não me preocupei com a concavidade. Depois a gente melhora, como eu falei. E o 2? Eu posso afirmar que o 2 é o quê? Ponto de mínimo. O 2 é um ponto de mínimo, porque a função foi decrescendo, parou ali, teve que subir. Então, perto desse valor aqui, não tem ninguém menor do que menos 3. Então, eu posso dizer que menos 3 é um valor mínimo da função, mínimo local da função no ponto 2. Então, resolução, esboço do gráfico. A resposta seria o quê? Esse é o estudo do crescimento e decrescimento. Então, de menos infinito até 0 e de 2 até infinito, f é crescente. E de 0 até 2, f é decrescente. F é decrescente. E eu posso também dizer que 2 é máximo local, ou melhor, 2 é mínimo local e o 0 é máximo local. Professor, de 0 a 2 é fechado ali o 0? O 0 é fechado ou é aberto aqui embaixo? Não, aberto. Fechado. Não importa muito, na verdade, porque a ideia, como eu falei, a ideia de crescimento só se refere a intervalos. Então, no extremo ali não muda muita coisa. Na verdade, pode ser tudo fechado, se você quiser. Então, 2 é mínimo local e 0 é máximo local. Então, a resposta seria isso aqui junto com esse esboço daqui. Beleza? Beleza. Ficou claro aí o exercício ou tem alguma dúvida dele? Não, desse daí não. Esse tá claro. Isso daí tá tranquilo? Beleza. Então deixa eu parar de novo. E a gente continua fazendo mais alguns exercícios.